Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Chegamos à segunda-feira da 24ª semana do Tempo Comum. Fique comigo aqui até o final, que eu tenho certeza que o Senhor falará ao teu coração. Eu sou o diácono Marinaldo Soares Barbosa, estou aqui da Arquidiocese da Paraíba, da cidade de João Pessoa. Gratidão por estar comigo, rezando essa liturgia. Então comente aí embaixo, peça a sua oração, curta, para que nosso canal possa ficar cada vez mais relevante. Eu desejo que a graça santíssima de Deus esteja contigo. Jesus vem nos visitar hoje pela palavra proclamada. Então escuta a liturgia, encontre nela um sinal de conversão. Você não está sozinho, Deus está em você. Deseje caminhar com esse Deus. Sempre que for rezar, peça a Ele uma graça. Senhor, que todas as minhas intenções, todos os meus pensamentos, todos os meus sentimentos sejam voltados para o Teu louvor e para o Teu servir. Hoje rezaremos na primeira carta de Coríntios, no capítulo 11, versículo 17 ao versículo 26 e o versículo 33. Irmãos, no que tenho a dizer-vos, eu não vos louvo, pois vossas reuniões não têm sido para o vosso bem, mas para o mal. Com efeito, em primeiro lugar, ouço dizer que, quando vos reunis em assembleia, tem surgido divisão entre vós. De fato, não é para comer a ceia do Senhor que vos reunis em comum, pois cada um se apressa a comer a sua própria ceia, e enquanto um passa fome, o outro se embriaga. Não tendes casas onde comer e beber? Ou desprezais a igreja de Deus e quereis envergonhar aqueles que nada têm? O que eu recebi do Senhor foi isso que vos transmiti. Na noite que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei-o em memória de mim. Do mesmo modo, depois de ceiar, tomou também um cálice e disse: esse cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, meus irmãos, quando vos reunires para a ceia, esperai uns pelos outros. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial 39 e 40. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Sacrifício e oblação não quiseste, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pediste ofertas nem vítimas, holocausto por nossos pecados. E então eu vos disse: eis que vem o Senhor. Irmãos, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. O Evangelho de Lucas, no capítulo 7, versículo de 1 ao versículo 10. Naquele tempo, quando acabou de falar ao povo que o escutava, Jesus entrou em Cafarnaum. Havia lá um oficial romano que tinha um empregado a quem estimava muito e que estava doente, à beira da morte. O oficial ouviu falar de Jesus e enviou alguns anciãos dos judeus para pedir que Jesus viesse salvar seu empregado. Chegando aonde Jesus estava, pediram-lhe com insistência: o oficial merece que ele faça esse favor, porque ele estima o nosso povo. Ele até nos construiu uma sinagoga. Então Jesus pôs-se a caminho com eles. Porém,
Quando já estava perto da casa, o oficial mandou alguns amigos dizer a Jesus: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno que entres em minha casa. Nem mesmo me achei digno de ir pessoalmente ao teu encontro, mas ordena com a tua palavra e meu empregado ficará curado. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado, virou-se para a multidão que o seguia e disse: Eu vos declaro que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Os mensageiros voltaram para a casa do oficial e encontraram o empregado em perfeita saúde. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que a palavra do Santo Evangelho perdoe os nossos pecados. Amém. Hoje é aquela oração que fazemos todos os dias na Santa Missa. Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizer uma palavra e serei salvo. É o testemunho que arrasta a nossa fé. Não fiquemos calados. Hoje, Coríntios no capítulo 11, estamos caminhando com Paulo, escreveram para Paulo. E essa carta, esse recado que foi dado a Paulo, se fala da importância de nós estarmos unidos em comunidade. Nada substitui a comunhão dos santos. Estarmos grandes sempre na Assembleia é um grande privilégio celebrar a Eucaristia na comunidade. A nossa igreja tem certeza, e nós também, juntamente com toda a igreja reformada, acreditam que Jesus está presente na partilha do pão e do cálice. João, ele não menciona esse texto, mas os evangelistas sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, eles falam, como fala Paulo também na primeira carta aos Coríntios, que nós estamos estudando hoje, rezando com ele. Lá na cidade de Corinto estava havendo um grave problema. E dada a gravidade da situação, Paulo repete o que os evangelistas nos fala. Paulo, ele não estava em Corinto, mas foi informado do que estava acontecendo, os problemas da cidade de Corinto. Aí Paulo orienta a eles praticarem como a igreja deve celebrar o pão partilhado e o cálice. É a mesma festa, é a festa do nosso domingo. No século I, como é que eles faziam essa reunião comunitária? Eles realizavam a festa da fraternidade, ou chamada também a festa ágape, a festa do amor. Uma vez por semana, os cristãos, pobres e ricos, se reuniam num domingo, num local onde a família trazia o que tinha. Quem tinha trazia, quem não tinha trazia as vasilhas. E naquela reunião se consumia o que foi partilhado comunitariamente. Era um momento muito esperado, principalmente porque era a única vez na semana que as pessoas tinham uma refeição decente. E essa festa começava com o partir do pão em memória de Cristo. E no final eles tomavam o cálice. Entre o partir do pão e tomar o cálice, eles faziam uma refeição. Era costume. E é espalhado por todo o império. Aí Paulo fala que eles celebravam a morte e ressurreição de Jesus, mas era para o mal, não era para o bem. E por que Paulo diz isso? Entendamos. Paulo fala que ele foi informado que a igreja tinha muitas divisões lá
naquela cidade tão querida e amada por Paulo. A igreja está dividida. Uns diziam que era de Paulo, outros diziam que era de Apolo, outros diziam que era de Pedro, e outros diziam que eram cristãos que se achavam os melhores de todos. Esses daí eram os piores. Então havia distinção entre judeus e gentios. Os judeus, eles comiam o permitido dentro da lei mosaica. E os gentios comiam todo tipo de comida. Imagine só um judeu vendo uma galinha cabidela. Oxe, ele não ia comer, porque ele não pode comer sangue, não é verdade? A ceia do Senhor representava a unidade. E ali estava havendo o quê? Divisões. E Paulo diz que não pode ser assim. O cálice e o pão representam a união do corpo santo do Senhor. E o Salmo 39, ele diz: irmão, anunciai a morte do Senhor até que ele venha. Então que possamos viver a ceia não de modo separado, mas viver comunitariamente unidos. Hoje, Lucas, no capítulo 7, um oficial ouviu falar que Jesus fazia milagres e pede que os anciãos judeus eles possam ir até Jesus interceder pelo aquele empregado tão querido que estava à beira da morte. A fé desse oficial romano era tanta que ele não precisava nem tocar no empregado dele. Ele diz assim: vai pedir a Jesus que ele venha até a minha casa curar o meu empregado. E no meio do caminho ele manda outros empregados dizer: não, Senhor, eu não sou digno, mas ordena com a tua palavra que meu empregado seja curado, que ele será curado. Da mesma forma que eu mando os meus empregados fazerem as coisas, eles me obedecem, o Pai do céu também obedecerá um pedido do Filho. Olha só, nós somos alcançados por Jesus pela sensibilidade dos sacramentos. Também somos alcançados pelo toque do padre, pela bênção do diácono, pelas pessoas que oram uns pelos outros, muito mais pela palavra. A palavra de Deus e a Eucaristia nos toca até a nossa alma. Todos os dias nós refletimos a palavra da salvação. E ela toca onde, diácono? No meu coração e no seu coração. E dessa palavra que eu escuto, eu tiro dela um sinal de conversão. Este homem diz: Senhor, ordena com a tua palavra, essa palavra que tem poder, essa palavra que nos cura à distância. E curou um homem que estava doente, muito querido do seu patrão, um patrão que gostava muito desse empregado. Ele era um patrão tão bom que até uma sinagoga fez para acolher os seus empregados. Que maravilha, né? Um homem estava doente e seu senhor não se sentiu digno de ir até Jesus, mas acreditava na palavra desse Deus que nos ama e nos chama para perto. Então que nós possamos também dizer que nós somos bons também, fazemos coisas boas, que mantemos as nossas portas abertas, as nossas obras e o valor da intercessão. Quantas pessoas nós conhecemos que estão precisando de um milagre, de uma graça, de uma bênção, estão se sentindo distantes de Deus. Então intercedamos nas nossas orações e peçamos para que Jesus possa ir até a casa de todas as pessoas que neste momento precisam da força da palavra para se sentirem curadas de todos os males físicos e espirituais. Rezemos confiante também, pedindo a intercessão de São Miguel Arcanjo. Confiemos em sua misericórdia as nossas misérias. Rezemos esse exorcismo, pequeno exorcismo, que vai fazer com que a nossa vida
seja lavada pela intercessão de São Miguel Arcanjo. Rezemos juntos. São Miguel Arcanjo, defendei-nos do combate. Sede nosso refúgio contra as maldades e ciladas dos demônios. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe das milícias celestes, pelas virtudes divinas, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Assim seja. Amém. Que desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso, rico em misericórdia. O Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Paz e bem.